aqui para abrilhantar a nossa conversa? Nosso último convidado aqui de Destinos, São Paulo, com Rodrigo Ramos. Ah, Rodrigo Ramos é marmelada, ele é abetano, cara. Aí é sacanagem, não tem jeito. Rodrigo, faça favor, o palco é seu, pega o microfone e vem contar pra gente as novidades do Estado. Senhoras e senhores, uma salva de palmas pro abetano Rodrigo Ramos. Aí é sacanagem, Luizão, porque desde o dia que eu cheguei aqui, o pessoal fala, ó, esse aqui é o Rodrigão, a velha guarda da BED. Então, como eu sou velha guarda, eu vou sentar também, ficar sentado com você. Oi, pessoal. Boa tarde já, quase, né? Bom, ficar por último sempre é um desafio, né? Primeiro porque assistir as apresentações dos estados irmãos aí foi muito motivador para mim. Primeiro porque eu sou do turismo mesmo, sou profissional da área há 20 e tantos anos. Quando eu falo isso, eu lembro que eu sou velha guarda mesmo. E agora com um grande desafio, que é liderar uma agenda técnica na Secretaria de Estado de Turismo lá e Viagens de São Paulo. E assistir essas palestras foi motivador, né, Zé? A gente vê que os estados estão cada vez mais profissionais no turismo. Quando a gente começou, eu lembro quando eu estudei lá, idos de 1990 e alguma coisa, a gente não via muita promoção turística. A gente via a promoção do Brasil, malemar sendo feita, com as nossas críticas hoje. A gente não gosta, às vezes, nem de lembrar muito como era divulgado o Brasil a essa época. Mas eu acho que do início dos anos 2000 para cá, a gente começou a ver essa profissionalização dos estados. E eu sou muito crítico mesmo em falar que São Paulo demorou. O Estado de São Paulo começou a fazer um trabalho de estruturação de destinos, de promoção turística há alguns anos. E mais fortalecida nos últimos anos, e não é puxando sardinha não, mas a gente agora também está conseguindo profissionalizar o turismo do Estado de São Paulo. E aí eu vou fazer uma apresentação bem rápida de alguns destinos que estão sendo priorizados nessa atual equipe de gestão, liderada aí pelo secretário Vinícius, e que tem uma visão de mercado, que tem uma pegada de desenvolvimento do turismo mesmo, e não só de ações pelo turismo, mas de desenvolver o turismo, que São Paulo há muito tempo precisava. Vou pular aqui, que aqui é uma apresentação. Enfim, a gente tem algumas... o Estado de São Paulo ele é formado por 645 municípios, aí já começa o nosso desafio, né? Trabalhar 645 municípios não é fácil. E nós somos organizados em 48 regiões turísticas. Eu vi aqui o pessoal do Paraná falando em 14, 15, eu fiquei, olha, gostaria de trabalhar 14, 15 regiões, mas nós temos 48, e nessas 48 são 360 municípios. Cada qual com a sua vocação, cada qual com a sua maturidade, e a gente tendo que fazer uma política de regionalização, que é um grande desafio para a gente. E aí, trazendo um pouco de números, né, São Paulo hoje concentra as melhores rodovias do país, né, tanto as que foram concessionadas, quanto aquelas que ainda são públicas. Então, isso facilita muito o turismo rodoviário pelo Estado. Nessa retomada do turismo, a gente percebeu como o paulista foi para o interior, foi para o litoral, foi para dentro do Estado e está conhecendo melhor o Estado por conta dessa qualidade rodoviária que a gente tem lá. Isso ajuda muito a gente nas nossas políticas. A questão da maior frota de automóveis, né? Então, pensando em meio ambiente, eu sou um crítico a isso, nesse aumento de frota de automóveis, mas pensando nesse turismo rodoviário, isso tem ajudado bastante também no deslocamento por dentro do Estado. A questão do terminal rodoviário da Barra Funda, Jabaquara Tietê, que recebe e emite grande volume de turistas anualmente, 90 mil usuários por dia antes da pandemia. Então, é um fluxo de pessoas indo e vindo para São Paulo muito grande. E alguns polos que temos hoje, aeroportos regionais, que foram também concessionados e que hoje estão levando o desenvolvimento do turismo para dentro do Estado, nessas regiões em amarelo aqui do mapa. Além dos principais aeroportos aí, que recebem aí os nossos 6 milhões e tanto de turistas antes da pandemia. Bom, em termos de segmentação, a gente está trabalhando muito forte 6 segmentos. Na verdade, são mais de 6, mas a gente está agrupando esses segmentos em 6 grupos. Então, o turismo cultural em São Paulo, muito forte, eu vou mostrar alguns exemplos. Aventura eco e rural, a gente colocou porque são atividades realmente realizadas ao ar livre, mesmo rural, em São Paulo é muito desenvolvido, e o eco-aventura aí que a gente está
que eu falei na minha apresentação de quinta-feira, que a gente está trabalhando forte. Negócios e eventos, que deu uma parada, agora retomando a questão dos eventos. Negócios ainda é um desafio para São Paulo, que é o principal destino de turismo de negócios do país, porém, com a questão da pandemia, esse turismo tem um grande desafio para a retomada. O religioso, né, São Paulo é reconhecido aí pelas rotas religiosas, tem o principal destino religioso do país. Bem-estar e saúde, que a gente também está apostando nessa questão do wellness, né? Muitos turistas buscam algumas regiões do estado por conta das águas, por conta da questão do bem-estar mesmo, os spas, enfim. Parques temáticos, São Paulo ainda hoje concentra o maior número de parques temáticos do país e é uma atividade que vem crescendo muito, principalmente por conta do turismo familiar, né? Levar famílias, crianças para conhecer um destino turístico. E, obviamente, a questão de sol, praia e náutico. Sol, praia, 620 quilômetros de praias que nós temos em São Paulo, porém, cada qual com o seu modelo de desenvolvimento do turismo, mas o náutico, que a gente não tem só na parte do litoral, mas a gente tem grandes rios navegáveis no estado, que também nunca foram explorados para atividade turística. Falando nisso, eu trouxe só um exemplo aí do que a gente tem de potencial náutico, tanto no litoral, que já é desenvolvido, a questão dos esportes náuticos, competições internacionais que Ilhabela recebe, por exemplo, a grande competição internacional de vela. Porém, nós temos aí 4.300 quilômetros de rios navegáveis, né? E pouco explorado para o turismo. Cortando o estado de São Paulo, você tem, né, nos limites entre Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, você tem grandes rios que são pouco utilizados, porém, que já tem um fomento grande nos municípios que estão à beira desses rios, nessas atividades náuticas. Bom, falando aí do nosso destino acessível, né, Socorro é a nossa grande referência para destino acessível. Eu falo Socorro fazendo uma ponte Grupo dos Sonhos, porque é quem mantém ainda essa atividade em destaque, e isso tem sido referência para outros destinos que têm buscado São Paulo, Socorro, para conhecer como que foi feito todo esse trabalho em tornar Socorro como um destino reconhecido como turismo acessível, além da questão do destino pet friendly, que a gente também tem trabalhado, porque hoje as famílias não são mais as famílias convencionais de 20, 30 anos atrás, e quando a gente entra e fala do pet friendly, Luizão é um exemplo desses aqui, né? Então a gente tem que também pensar em produtos turísticos que atendam esse novo modelo de família também. Bom, falei um pouco do litoral. São Paulo, como eu comentei, 622 quilômetros de litoral, quase 300 praias, são 15 municípios e tem já uma estrutura turística muito desenvolvida. E quando a gente fala de estrutura, é oferta, é atividade, operação, promoção do turismo. Então, essa região do litoral norte, principalmente, onde nós temos aí o Parque Estadual de Ilhabela, que foi o anfitrião da Beta Summit 2019, o último antes da pandemia, né, vamos dizer assim, presencial. E nós temos um trabalho muito bacana sendo feito com o litoral, de posicionamento de marca, de levar o litoral como um destino internacional também, né? Nós costumamos brincar que a gente tem aqui um North Shore que a gente não aproveita como North Shore, né? Fala de Havaí, fala de, né, sempre lá, boas ondas, atratividade, oferta. O litoral norte tem tudo isso, só que nunca utilizou dessas ferramentas de promoção. Além do nosso Baixada Santista, além do nosso litoral sul, Lagamar, que tem a sua beleza e também o seu papel no desenvolvimento do turismo do estado. São Sebastião hoje, Ilhabela e São Sebastião são conhecidos aí, as baleias gostaram daquela área, as baleias, golfinhos, cetáceos, eles desde 2018, a gente vem percebendo um aumento desses animais, dessa vida, dessa fauna marinha, no momento de procriação, de alimentação, eles têm parado no litoral norte, e isso tem ajudado a desenvolver a observação, o turismo de observação desses animais. Ainda bem incipiente, uma ou outra operadora, porém com alguns bons profissionais que já conhecem, trabalharam aqui em Santa Catarina, né, conhecem esse trabalho e sabem que lá tem um potencial gigantesco da gente desenvolver essa atividade. Frutas, né? São Paulo é o maior produtor de frutas e o principal exportador de frutas, e por que não aproveitar desses circuitos que a gente tem lá para divulgar o turismo dessas cidades? Então, hoje são mais de 15 cidades que trabalham em cima do turismo pelo circuito das frutas.
com as suas festas típicas, com a colheita, o turismo rural, o enoturismo sendo desenvolvido muito forte nessa região, que é uma região de colonização múltipla. Então, você tem japoneses, alemães, italianos que se instalaram aí nessa região e que estão ajudando a desenvolver o turismo com base na questão do circuito das frutas. Bom, a Mantiqueira é um capítulo à parte, pelo menos porque eu vim da Mantiqueira no meu último trabalho antes de secretaria. É uma região de rara beleza cênica, vou falar um pouquinho disso na sequência, mas que tem aí um dos principais destinos de inverno, porém a gente está trabalhando para não ser só um turismo de inverno, que é o entorno de Campos do Jordão. Então nós temos pequenas cidades, o Abeta Summit 2017 foi lá numa dessas cidades, em Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidadezinha vizinha ali de Campos do Jordão, e a gente está desenvolvendo aí as rotas turísticas, trabalhando o potencial que nós temos. Todos aqueles segmentos que eu comentei no início, a gente está trabalhando esses segmentos e criando rotas em algumas regiões. Quem quiser acessar o guia das rotas da Mantiqueira, é só acessar o QR Code aqui, e aí vocês conseguem entender o processo de estruturação de destinos que a gente está fazendo. Não só promovendo, não só divulgando, mas também estruturando. Como eu falei, o roteiro da fé, a Rota da Fé, que tem Aparecida como seu principal ícone, porém outros segmentos ligados à espiritualidade estão sendo desenvolvidos nessa região, conectando ali com o litoral norte e com uma Mantiqueira, porque ele fica bem centralizado no Vale do Paraíba, e aí trabalhando a questão da peregrinação, do turismo da espiritualidade, a Rota da Fé, a Rota da Luz, o Caminho da Fé, né? Então são regiões que, Rota da Luz, enfim, que a gente está trabalhando a estruturação desses caminhos também. E o Vale do Ribeira, que eu vou me ater mais ao Vale do Ribeira, como um novo destino de ecoaventura no estado de São Paulo. O Vale do Ribeira está recebendo uma atenção especial dessa gestão, por conta de ter o mais baixo IDH do estado de São Paulo. Porém, para o turismo, isso não se reflete na riqueza natural que o Vale do Ribeira possui. Então, ele é o vale que depende de uma estruturação maior, de uma infraestrutura, não só turística, mas uma infraestrutura urbana, na área rural, para a gente poder receber o nosso turista e principalmente para quem vive nessa região. Então é a região que tem a maior concentração de cavernas da América do Sul, onde tem umas opções de turismo rural, turismo étnico, por conta da colonização dessa região, a questão dos parques estaduais, o mosaico do Paranapanema, que nós temos várias áreas naturais aqui, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira é o mais famoso, e é um patrimônio histórico-cultural da humanidade. Registro é a porta de entrada dessa região, onde tem a concentração da colonização japonesa. Temos roteiros ali também que as famílias recebem os turistas para conhecer a colheita do chá, como é preparado o chá milenarmente, desde quando eles chegaram aqui na região do Vale do Ribeira. E hoje é um grande atrativo para quem visita essa região conhecer essa cultura tão específica que veio para São Paulo. A região dos nascentes do Rio Tietê, quando lembram de São Paulo, lembra de Rio Tietê, mas lembra do Rio Tietê capital, né? Sujo, né? Cheirando mal. Quem passa por São Paulo sempre tem essa lembrança do Rio Tietê. Mas quando a gente navega o Rio Tietê, ou quando a gente vai para a região da nascente, ou então mais para o meio do estado, a gente vê como o Rio Tietê é um rio bonito, navegável, que pode ser muito bem trabalhado para o turismo fluvial, náutico. Então a gente está fazendo um trabalho muito grande com os municípios que estão nas margens do Rio Tietê para ajudar a desenvolver e acreditamos que o turismo também vai trazer essa melhoria do Rio Tietê na capital também, porque ele está sendo trabalhado para ser despoluído e isso vai ser um grande incentivo para o turismo nessa região. Como eu comentei, os parques temáticos, né? Temos várias cidades hoje trabalhando com parques temáticos, mas o melhor exemplo que a gente pode trazer aqui é a cidade de Olímpia, que fica a quase 600 quilômetros da capital, porém hoje é a segunda cidade com o maior número de leitos, só perde para a capital do estado. Então você tem só em Olímpia mais de 20 mil leitos, né? Então muitas incorporadoras, multipropriedades estão investindo em Olímpia, contendo principais atrativos, 3 parques temáticos que estão concentrados lá, que são entre os 5 mais visitados do mundo. E aí, falando um pouquinho de políticas, bem rapidamente, rotas gastronômicas, a gente tem um trabalho muito forte com a gastronomia paulista.
trabalhando na parte de promoção do Estado, a gente está criando as webséries, né? A Beta tem feito aí, foi um exemplo que a gente está seguindo com a Beta, então a gente está percorrendo o Estado, gerando webséries para que o público final possa conhecer melhor o Estado. Vou passar esse vídeo rápido, vou passar... Aqui é só para... Vou voltar para aí. É só para vocês saberem um pouquinho o que é a websérie. Opa, deixa eu voltar aqui. Não voltou, espera aí. Aí. É só um exemplo de um dos destinos que a gente está trabalhando. Tá a fim de um peixe frito, uma praia semideserta paradisíaca e conhecer de perto uma das igrejas mais antigas do Brasil? Então se prepara. Tô te convidando para conhecer Cananéia, lá no sul do estado, cercada pela exuberância da Mata Atlântica. E sabe quem vai te receber nesse passeio mágico? Os Botos Cinzas da Baía do Trapandé. Tá bom para você? É no Destino SP desta semana. A gente se vê lá. Esse é um exemplo, então, do... Opa, posso passar? Esse é um exemplo de uma das webséries. Isso aí é só a chamada da websérie, mas nós já fizemos 15 destinos, todos no nosso site, no material da Secretaria. Eu queria só passar direto para o último vídeo, o vídeo do Vale do Ribeira, que acho que é um exemplo de região que a gente está trabalhando como política, como exemplo de política pública. Várias dessas iniciativas que eu comentei estão sendo implantadas no Vale do Ribeira como um piloto. Como eu falei, é uma forma de a gente mostrar o desenvolvimento regional pelo turismo, e a gente fez um vídeo que a gente está trabalhando promocionalmente no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira recebeu no último mês de outubro a Adventure Week, que é uma das principais ações para o mercado internacional, para posicionar destinos no mercado internacional de ecoaventura. O Mato Grosso do Sul recebeu essa mesma ação em 2016, e São Paulo, Vale do Ribeira, é o segundo destino escolhido para receber essa ação de FanTour. Nós recebemos 24 operadores, jornalistas, influencers internacionais dos principais veículos de comunicação mundiais, que ficaram uma semana no Vale do Ribeira, conhecendo a potencialidade turística de lá, conhecendo as necessidades que o destino tem para se estruturar, dando feedback para a gente do que precisa ser feito, e a gente está trabalhando agora a promoção dessa região como um destino destaque com o segmento de ecoaventura. Então, queria só terminar apresentando esse vídeo para vocês, que é um vale que precisa de investimento. Então, a gente focou muito na questão do investimento, né? Venha para o vale, invista no turismo do vale. Ele precisa de que os potenciais investidores olhem para ele como uma joia que precisa ser lapidada e que precisa de investimento. Então, termino com esse vídeo do Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Vale conhecer. Vale investir. Vale conhecer as belezas naturais da maior área de Mata Atlântica do mundo. A floresta reserva surpresas a cada passo. Cachoeiras, rios, piscinas naturais, cavernas, trilhas e praias que abrigam a mais bela fauna e flora do país. As belezas de um povo com raízes tradicionais, de diferentes culturas, com histórias contadas através da sua gastronomia, arquitetura e festas típicas. Vale investir no potencial turístico, na expansão hoteleira, no ecoturismo, na gastronomia e no comércio local da região, que tem todos os elementos para se tornar um dos destinos mais ricos e diversos do Brasil. Vale conhecer a força e o trabalho de um povo que escreve sua própria história. Pessoas que transformam o Vale do Ribeira em um dos maiores produtores de chás do país. Gente que fez da tradicional extração de palmito uma referência nacional na produção de pupunha. Que acreditou na pecuária de búfalos e hoje tem o maior rebanho do estado, que investiu na bananicultura e abastece o estado e exporta para mais de 20 países. Vale investir numa região promissora, plural, com capacidade de produção comprovada, em cidades que unem tradição e tecnologia para prosperar, em pessoas comprometidas em mudar o futuro. Vale do Ribeira. Vale conhecer, vale investir,
Vale do Futuro. Governo do Estado de São Paulo. Estado de respeito. É isso aí, obrigado, gente. E aí é o guia turístico do Vale do Ribeira, para quem quiser conhecer o potencial dessa região. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado,